Oi, minha gente, estamos hoje na nossa quarta edição do Furando a Bolha, essa aula que a gente tem aqui agora semanalmente com o professor Roberto Paulino, que discute os principais temas. E hoje a gente vai discutir um tema muito importante, Roberto, inclusive porque como repórter eu tive a alegria de cobrir esse movimento que começou aqui no Rio Grande do Norte e tomou conta do Brasil inteiro, né, que foi a Revolta do Busão. Faz 10 anos, agora que a Revolta do Busão começou aqui no Rio Grande do Norte e depois ganhou o Brasil. Roberto, você estava o tempo todo junto, né? Clamando aí por direitos, por transporte de qualidade, por uma tarifa realmente em que as pessoas possam se locomover, possam pagar. E me conta quais eram as pautas de base deste movimento que completa agora 10 anos. Olha, Graça, primeiro, alegria te rever aqui nesse programa do Furando a Bolha. E vamos, de fato, tentar furar essa bolha, né? Porque tem muita gente aí de direita, né? Que não chega a escutar a nossa opinião, né? E muita gente de esquerda que fica dentro da bolha falando para nós mesmos. E nós temos que sair dessa bolha e falar para mais gente, que muitas vezes é refém, é capturado pelas bolhas da direita. Então, o programa está de parabéns aí, cada vez mais dinâmico, com mais conteúdo, né, mais crítico, e você tem ajudado muito aqui com as suas perguntas, com as suas orientações. Graça, eu participei de 2013, e o movimento aqui em Natal, como você falou, começou aqui, né, depois foi um exemplo para todo o país, começou com o aumento, com a mobilização contra o aumento da passagem. Houve uma revolta. A garotada, fala garotada porque eram jovens, muitos alunos da UFRN, ocuparam a Câmara Municipal, em primeiro lugar, ocuparam o pátio da Câmara Municipal contra o aumento da passagem. Acamparam, levaram barracas, né? E eu tive lá, eu fui lá apoiar o movimento dos nossos alunos. Depois disso, o movimento foi ganhando as ruas e virou uma revolta popular de rua. E isso foi ganhando o país. Natal, de repente, deu exemplo, Natal e Rio Grande do Norte deu exemplo para o resto do país. Isso foi ganhando, houve manifestação em São Paulo, né? Manifestação no Rio, para todo lado, manifestações gigantes, de centenas de milhares. Natal teve uma das maiores manifestações no auge dessa revolta do Busão, né? Teve uma das maiores manifestações com 50 mil pessoas. Foi uma das maiores, ou igual a de São Paulo. A maior manifestação, se eu não me engano, ocorreu no Rio de Janeiro, com 200 mil pessoas, mas Natal teve 50 mil pessoas na sua maior manifestação. Aqui se chamou Revolta do Busão. No resto do país, hoje é conhecido como Junho de 2013. As manifestações de junho de 2013. Esse é o nome que é conhecido nacionalmente. Aqui é conhecido mais como Revolta do Busão. Mas vejam, então a reivindicação central era contra o aumento da passagem por melhoria no sistema de transporte, porque em Natal, né, o pessoal sempre falou, eram latas velhas, e até hoje, ônibus velhos com motor dianteiro, barulhento, sem ar-condicionado, né, e passagem cara. Então chegou no limite. O aumento não foi muito. Eu acho que naquela época, se eu não me engano, aqui de memória, o aumento foi de alguns centavos, né? Era um aumento pequeno, mas o pessoal perguntava, mas por que fazer uma manifestação tão poderosa, tão forte, tão radicalizada, contra o aumento de apenas alguns centavos, 20 ou 30 centavos na época, se eu não me engano, da passagem. Mas o problema não eram os 20 centavos. A garotada falava, o problema não são os 20 centavos. É também. Mas não é apenas os 20 centavos, os 30 centavos. O problema é um conjunto de questões, né? Do sofrimento dentro dos ônibus velhos, quentes, superlotados, a demora nos ônibus, as paradas que não têm cobertura, ou seja, o péssimo sistema do transporte é nacional. Então foi uma revolta contra tudo isso. Né? O aumento de 20 centavos apenas deflagrou, foi o estopim, né? Foi digamos assim, o que deflagrou, o que levou a isca, né, a faísca da explosão da revolta do Busão aqui em Natal, foi o aumento da passagem, mas era um conjunto de fatores que levaram àquela situação, àquela explosão, àquela manifestação. Então, foi um evento em que abriu, como eu falei, uma avenida para manifestação no país inteiro. Roberto, agora algo que chama atenção é que esse movimento, né, que começou assim tão da base, com a luta por direitos tão reais e necessários,
acabou sendo capturado pela extrema-direita, né? Por que você acha que isso aconteceu? Clássico, olha, como eu falei, tem muita gente de esquerda que condena aquele movimento por ele ter sido capturado pela direita. Mas isso é um erro. O movimento, em seu início, ele foi muito progressivo, mas eu falo já disso. Respondendo diretamente à sua pergunta, a questão, qual que é? A direita foi muito hábil. A direita explorou o apoliticismo, a bronca da juventude contra os partidos políticos. A política no Brasil é uma coisa muito podre. A política no Brasil é uma coisa clientelista, né, patrimonialista. Os políticos estão todos aí para se dar bem, para enganar a população. A política no Brasil é um teatro, é um circo. E a juventude é muito avessa a tudo isso. Então, veja, só que nem sempre a juventude, um jovem, sabe diferenciar o que é um partido de direita e um partido de esquerda. Os partidos de esquerda, em geral, agem de forma correta. Teve aí a decepção com o PT, que levou também essa decepção com o PT, o que o PT fez, a frustração que o PT deixou acontecer com os seus governos. O PT aplicou, já falei isso aqui, a primeira reforma da Previdência, foi o PT que aplicou, né, contra os trabalhadores. Então, isso levou a uma frustração. Houve casos de corrupção. O Lula hoje está no governo, mas houve acusações de corrupção contra Zé Disseu, contra Zé Genuíno, e coisas, inclusive, confessadas, né? Hoje está se vindo claro que houve muito exagero naquelas acusações, mas nem tudo foi negado. Teve muita gente de esquerda que meteu o pé onde não devia, né? Então isso leva a que, além de a direita ficar queimada, queimou a esquerda também. Então, veja, isso levou a que houvesse no país, haja no mundo inteiro e aqui, um apoliticismo, uma rejeição à política e aos políticos. E a direita foi muito hábil naquele momento, entendeu, em se armar de um discurso contra os partidos políticos, contra todos. Veja, eram movimentos de direita falando contra os partidos. Só que esse movimento de direita, em geral, estavam ligados a partidos de direita. Mas é muito fácil, né? A esquerda nós não poderíamos fazer um discurso contra todos os partidos, inclusive contra os partidos de esquerda. Mas a direita se sentiu à vontade para fazer um discurso explorando, navegando, surfando o apoliticismo, a negação da política, né? Em função dessa podridão que é a política no Brasil, que a esquerda não pratica. Quem pratica essa podridão é a direita. Mas veja, os setores de direita dentro do movimento se aproveitaram do apoliticismo, da negação da política, para surfar e tomar a direção do movimento da esquerda. É uma coisa relativamente. Mas é isso, Robério, né? Até porque essa estratégia, né, de que as pessoas virem as costas para a política é uma estratégia para a manutenção do poder, como está. Até porque todo mundo é político. Nós somos seres políticos, né? A gente precisa estar voltado para a política. Virar as costas é uma omissão que gera toda essa opressão que está aí. Agora, especificamente sobre esse movimento, eu estou gostando muito de te entrevistar, porque eu vivenciei e eu também sei o quanto você estava lá junto na luta de base. Você lembra que, à época, a presidente era Dilma, né? E Dilma, inclusive, o Rodrigo fez questão de colocar isso aqui na pauta, e eu achei muito importante que a Dilma havia, inclusive, preparado uma constituinte e 5 pactos nacionais, né, que atendiam, pelo menos parcialmente, mas já atendiam algumas das reivindicações da base. Detalhe, não saiu do papel. Por que você acha que isso aconteceu? Porque, olha, primeiro que houve uma desconfiança muito grande de setores de esquerda, de parte do próprio PT, em relação a essas manifestações, né? O PT, ao não dirigir essas manifestações, ao não capitaneá-las, ao não controlá-las, muita gente do PT entendeu essas manifestações como algo que prejudicava o governo da Dilma. Isso é um equívoco, porque esse freio de mão puxado também abriu espaço para que a direita controlasse, dirigisse o movimento. Se houvesse desde o começo, de parte do maior partido de esquerda, que era o PT, uma decisão clara de apoiar a manifestação, talvez ele não tivesse caído na mão da direita. Então, não foi para frente também, né, porque havia muita dúvida ali. Havia, digamos, uma incerteza, havia, digamos, uma
dúvida, havia, digamos, incerteza, dúvida e questionamento sobre qual era o caráter de fato daquelas manifestações. Até hoje, tem grupos que acham, de esquerda, especialmente o grupo do PT, que dizem que foi tudo uma manifestação de direita. Eu não acho. Eu acho que as manifestações no começo tiveram um caráter muito progressivo. Tiveram um caráter de manifestações sociais contra o aumento e foram vitoriosas. Foi do meio do caminho para o final que a direita foi se apropriando, né, com um discurso de apoliticismo contra todos os partidos. Mas no começo não era a direita que dirigia, porque a esquerda não soube tratar a manifestação. A esquerda não soube encampar a manifestação por inteiro, desde o começo, como devia ter feito. Os partidos que se colocaram, como o PSOL, né, como outros partidos, eram partidos menores. Os principais partidos de esquerda, como o PT, não souberam, desde o começo, apoiar integralmente a manifestação, o que poderia ter evitado que a direita se apropriasse da direção do movimento. Há quem diz, inclusive, né, Roberto, que tenha sido o início aí do impeachment de Dilma, né? Essas revoltas, o Brasil em chamas, enfim. Agora, como? Se aqui começou aqui pelo Rio Grande do Norte, então é importante, muito importante, fazer todo o histórico deste movimento, que foi um dos movimentos mais marcantes, né, na luta aí da população em busca de seus direitos. E, por falar em direitos, há algumas pessoas que, inclusive, deixaram de ir para as ruas, deixaram de acreditar nos movimentos, porque, ok, a tarifa dos ônibus, né, foi congelada por um tempo, mas olha como é que está hoje. Muita gente diz que, em relação a 2013, as coisas só pioraram. Como sensibilizar as pessoas que vão às ruas, que acreditam ainda, que são idealistas, para voltarem às ruas e a gente tentar realmente gerar essa transformação que o transporte público tanto precisa e necessita, né? No último programa, a gente falou da questão dessa liberação dos impostos aí para a compra de veículos, mas a gente já está com superlotação de veículos, um problema global aí do clima para resolver. E como solucionar isso, Roberto? Dá aí uma luz com a sua experiência de professor. Olha, Glácia, eu não acho que a gente possa tratar junho de 2013 como uma coisa negativa em função do seu final, de forma alguma. Aquela manifestação foi positiva. Por exemplo, em Natal, se barrou o aumento da passagem. Segundo, nós tivemos 50 mil pessoas nas ruas, a maior manifestação. E eu pergunto, aquela gente toda era de direita? De forma alguma. Foi uma manifestação empolgante, foi uma manifestação que envolveu, inclusive, a base dos partidos de esquerda, que estavam todos na rua. O que a gente evitou no final foi ir para as manifestações com bandeiras, porque o movimento não queria bandeiras, né? Mas fomos todos. Foi de gente de direita, mas a maior parte daquelas pessoas que foram ali eram gente de esquerda. As manifestações foram muito positivas e foram vitoriosas, porque elas barraram o aumento da passagem. Então, tem gente que interpreta de forma completamente errada aquela manifestação. Segundo, foram aquelas manifestações, o início do impeachment de Dilma, de forma alguma também. O impeachment da Dilma vem por outro caminho. O impeachment da Dilma vem pelo lado das articulações do Aécio Neves, que não aceitou o resultado. Vem pelo Congresso Nacional. A direita não aceitou o resultado eleitoral da vitória a segunda vitória da Dilma, com a derrota do Aécio Neves, e fez toda uma articulação dentro do Congresso, né? E, além disso, os erros do próprio PT que ajudaram, né? Uma política neoliberal. O PT estava aplicando com Joaquim Levy. A Dilma e o PT colocaram de ministro Joaquim Levy. Depois do Meirelles com Lula, que era um banqueiro, colocaram Joaquim Levy, que também era um homem dos bancos, para aplicar uma política neoliberal que desgastou o governo Dilma. Aí querer jogar na revolta do Busão, no junho de 2013, a articulação contra a Dilma, isso é uma injustiça. É um erro de análise e é injusto. O impeachment da Dilma veio por outro caminho e não pelas manifestações. As manifestações foram positivas. Agora, houve uma disputa ali, uma disputa entre esquerda e direita, mas eu acho que, de conjunto, as manifestações foram positivas, apesar da direita surfar, tentar disputar e jogar, em parte, as manifestações contra os partidos políticos. Mas eu acho que junho de 2013 foi, de toda forma, vitorioso. Agora, você pode dizer,
Mas junho de 2013 foi vitorioso, mas não impediu novos aumentos. Mas quando você tem uma greve que é vitoriosa, o patrão, se for por isso, você não faz uma greve nunca mais. Porque, veja, você faz uma greve que consegue uma conquista naquele momento, durante um ano, e daqui a 3 anos, o patrão piora as coisas e rouba, anula aquela conquista. Aí o que você vai dizer? Não, entendeu? A greve foi errada porque daqui 3 anos depois o patrão anulou a conquista? De forma alguma. A greve foi vitoriosa naquele momento. E depois, 3 anos depois, o patrão anulou aquela conquista. Retrocedeu naquela conquista. Foi a mesma coisa com a Revolta do Busão. A Revolta do Busão foi vitoriosa. Junho de 2013 foi vitorioso. Agora, a patronal tratou de, depois, de anular essa vitória, como sempre faz. As manifestações, muitas vezes as revoluções, até as revoluções, têm seu momento vitorioso e tem o que a gente chama do termidor. A Revolução Francesa criou um termo chamado termidor. Você fez uma revolução magnífica, que foi a Revolução Francesa, e depois teve o termidor. O que foi o termidor? Um retrocesso nas conquistas das revoluções. Agora, porque teve um retrocesso depois, você vai dizer, vai anular as conquistas da Revolução Francesa? De forma alguma. A Revolução Russa também teve um momento de revolução para frente e depois teve um retrocesso com o stalinismo, que se chamou o termidor soviético. Você vai, porque teve um retrocesso depois, você vai dizer que a Revolução Russa não teve conquistas? De forma alguma. Então, o junho de 2013 foi muito vitorioso. Lamentavelmente, depois, a burguesia do transporte tratou de anular essas conquistas. Mas você não pode negar que junho de 2013 foi positivo pela burguesia do transporte ter anulado essas conquistas depois, de forma alguma. Professor Robério, agora eu tenho uma pergunta para te fazer, que inclusive é pautada no seu mandato como vereador. Essa pauta do transporte, eu sei que é bastante cara para o senhor, tanto que o senhor propõe uma empresa pública de transporte. Explica para as pessoas qual a viabilidade desse tipo de empresa aqui, tendo em vista que a gente hoje não conseguiu ter ainda sequer licitação para que as empresas que circulem aqui estejam realmente legalizadas, né? Nos explica a sua proposta. Primeiro, Glass, eu quero dizer que o transporte natal é um desastre, né? São só ônibus velhos, sucateados, com piso alto, motor dianteiro, portanto barulhento, sem ar-condicionado. E nós temos aí várias capitais do Nordeste brasileiro, como Fortaleza, como João Pessoa, Recife, até Campina Grande, aqui perto, com ônibus novos, com ar-condicionado. É um desastre o transporte natal. Agora ficamos sabendo que vão chegar mais 20 ônibus velhos de sucateados, reformados, de João Pessoa aqui para Natal. É um desastre. Então, veja, uma empresa pública de transporte é uma necessidade frente a esse caos que é o transporte em Natal. Foi aprovado, não foi aprovado como projeto, mas foi aprovado como recomendação pela Câmara Municipal. A Câmara não teve coragem de derrotar, reprovar meu projeto, não aprovou, não foi aprovado formalmente, mas tampouco foi rejeitado, porque ficaria muito mal. Então, aprovou-se como recomendação à prefeitura. Uma boa parte do transporte na Europa, se não a quase totalidade, é pública. No país do capitalismo, o país do capitalismo mais liberal do mundo, que é a Inglaterra, todo o transporte é público. O metrô de Londres é público. A empresa de ônibus de Londres é pública. E qual é o problema da gente ter empresas públicas no Brasil? Olha, Porto Alegre já tem uma empresa pública chamada Carris. Curitiba tem uma empresa pública. Agora Recife tem. Várias cidades do Brasil têm empresas públicas de transporte. Algumas são proprietárias de ônibus, dos próprios veículos, como em Porto Alegre. Outras não, outras só administram. O que eu propus na empresa? Uma empresa que administre e que, se caso as empresas privadas não mudarem essa frota de latas velhas, essa empresa também forneça, comece também a ser proprietária dos ônibus, né? Então, esse projeto foi aprovado como recomendação, mas eu quero ser sincero, só vai andar para frente, Glass, se houver uma manifestação, uma mobilização grande da cidade em torno a isso, porque
a maioria conservadora na Câmara é muito grande, né? O prefeito é contra, não vai implementar isso, o prefeito joga o jogo das empresas de transporte, do Seturne, então é muito difícil que essa proposta seja aprovada se não houver uma pressão, uma mobilização muito grande para que essa empresa seja criada. Eu sou muito otimista, a proposta está corretíssima, antes de tudo, uma necessidade. Agora, só vai ser implementada se houver mobilização. Vários grupos defendem a proposta, vários movimentos sociais defendem a proposta. Meu mandato defende, agora é uma questão de uma queda de braço contra as empresas para implementar e contra a prefeitura, que não quer implementar essa proposta. Professor Roberto, o senhor colocou, inclusive, no projeto também algumas questões mínimas, né, para que os ônibus pudessem circular. Acessibilidade, que tivesse piso baixo, ar-condicionado. E houve, há pouco tempo, um indicativo de mensagem ao legislativo, né, que o prefeito Álvaro Dias enviou, eliminando, inclusive, as exigências básicas que já existiam. Comenta isso, por favor. Olha, exatamente, a gente vinha lutando, as empresas privadas vinham se negando a participar das licitações há mais de 10 anos. A última licitação, se não me engano, a tentativa de licitação foi em 2012. E as empresas deu vazia, as empresas não se apresentavam. Por quê? Porque havia exigências de ônibus novos, piso baixo, ar-condicionado, motor traseiro. As empresas não se apresentaram. E de lá para cá elas estão rodando sob forma de concessão temporária. Então não há um contrato legal dessas empresas com a prefeitura. E o sistema só vem se deteriorando, os ônibus estão cada vez mais velhos, o sistema está cada vez pior, com menos passageiros. A passagem em Natal é muito cara para a qualidade do serviço. Você vai a São Paulo, é 4,50 ou 4,70 a passagem. Em trajetos 10 vezes maiores. No Natal é R$ 4,00 a passagem. Eles querem aumentar para 4,50, 4,70 o preço de São Paulo. Isso é brincadeira com essas latas velhas. Então, veja, a ideia, né, é que essa empresa tivesse, como eu falei, mas as empresas não querem participar da licitação, não querem participar porque tem essas exigências, né? Mas agora, olha, de repente, elas resolveram participar da licitação. Por quê? Porque a Câmara derrubou as exigências. Olha que maravilha, né? A Câmara Municipal, contra o nosso voto da oposição, aceitou fazer uma licitação nos próximos meses, só que sem exigência quase nenhuma, com essas latas velhas. Fazer a licitação com as latas velhas, para legalizar as latas velhas nas ruas. Então, que licitação vai ser essa? Vai ser legalizar o caos. Essa licitação vai ser a legalização do caos. Então, nós somos contra, nós da oposição votamos contra. Veja, olha que contradição. Nós tínhamos votado, nós lutamos o tempo todo na Câmara pela licitação. E agora, nós tivemos que votar contra a licitação nessas condições. Aí a direita usou, né, fez piada conosco, explorou a contradição. Como é que vocês sempre lutaram contra a favor da licitação e agora vocês estão contra a licitação? Nós explicamos. Nós estávamos a favor da licitação com condições. Ônibus novos, ar-condicionado, piso baixo, motor traseiro. Agora, licitação com lata velha, só para legalizar essas latas velhas, com ônibus velhos, quentes, sem ar-condicionado, barulhentos, essa licitação nós não queremos. Então, foi isso que aconteceu na Câmara Municipal. Então, vai ter outra revolta do busão, aí 10 anos depois, o Rio Grande do Norte ser protagonista de novo para conseguir melhorar essa nossa realidade, porque, infelizmente, muitas linhas foram, inclusive, extintas, né? Linhas que atendiam a periferia da cidade, hoje as pessoas têm que caminhar muito para chegar até um ponto de ônibus. Você fez uma reportagem há pouco tempo mostrando as paradas de ônibus que também precisam de melhor estrutura. E aí, Robério, professor Robério, vereador Robério Paulino, na sua condição, inclusive, de parlamentar, qual a luz que você vê no fim do túnel? Glácia, como eu falei, eu luto há muitos anos, né? Há 45 anos que a gente está na rua. Eu era muito jovem quando comecei essa luta. Eu sou muito otimista, sabe? Glácia, eu digo o seguinte, querida, olha, há 100 anos, há apenas 100 anos, as mulheres não votavam. Mulheres como você não votavam. E hoje votam. Eu sou professor
há 50 anos, os professores eram quase, há 70 anos, 90% dos professores eram homens. Hoje, a maior parte dos professores são mulheres. 90% há 70 anos, 90% dos médicos eram homens. Hoje, a maior parte dos trabalhadores da saúde são mulheres. Então, eu vejo progresso nas coisas, né? A gente fala muito de miséria e de desigualdade, existe muita, mas apesar disso, hoje, se você olhar a quantidade de coisas que nós temos dentro de casa, 50% 90% das pessoas, em 1950, o Brasil era um país 90% analfabeto. E hoje, apesar da educação ser falha, ser fraca, 90% da população brasileira, mais de 90%, sabe ler. Olha a diferença. Em 70 anos, nós partimos de um país 90% analfabeto para um país que minimamente escreve mal, lê mal, mas sabe ler. Então eu vejo o mundo indo para frente, né? É evidente, aplicando esse raciocínio, né, a questão do transporte, o transporte está muito atrasado em Natal. Agora eu acredito que Natal vai rumar para o rumo de outras capitais. É inevitável. Tudo é uma questão de tempo. Esses ônibus vão ficar velhos, mais velhos, são latas velhas que vão ficar mais velhas. E Natal, alguma hora, vai ter que renovar sua frota de ônibus. Nós não vamos permanecer o século inteiro com essas latas velhas. Isso vai ter que mudar, porque a população, uma hora, não vai aceitar. O que eu prevejo é que, qualquer hora, explode uma nova revolta do busão. Eu não tenho dúvida. As manifestações são assim, elas explodem, Glácia, quando a gente menos espera. Ninguém diria que ia ter uma revolução num dos países mais atrasados do mundo, que era a Rússia. E explodiu uma revolução na Rússia, em 1917. Ninguém diria, em 2012, que Natal seria o centro, uma capital pequena, que não está no centro do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, seria a vanguarda da luta contra o aumento da passagem. E Natal foi a vanguarda. Quem é que diria, em 2012, que ia haver uma explosão da revolta do busão em 2013 em Natal? Então, eu acho que as coisas têm seu tempo, né? Eu vejo o mundo andando para frente, a roda da história andando para frente, e eu acho que isso vai terminar estourando de novo, é a minha opinião. Vai terminar estourando de novo. Há uma nova geração de jovens na universidade, na UFRN, na UNP, há uma garotada muito dinâmica aí nos DCEs, nos centros acadêmicos, e que não vão aceitar essa situação por muito tempo. É o que eu prevejo. Então, nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que a gente finalizasse hoje. A gente está começando a finalizar, o último a gente fez assim, iria fazer nesse de novo, mas a revolta do busão é algo que realmente demanda bastante tempo, porque há muito o que comentar. E eu queria falar em relação a um pouco da sua história. A gente está falando aqui de ônibus, mas você já ajudou, inclusive, na emissão de foguetes, né? Então, você é uma pessoa muito ligada a essa questão do desenvolvimento. Para a gente encerrar hoje, no próximo a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre um pouco da sua trajetória, professor Roberto Paulino, vereador de Natal, e com quem eu tenho a honra de sempre conversar aqui. Eu gostaria de finalizar você mandando um recado para as pessoas que há 10 anos, né? Muita gente aí que começou com 15 anos, hoje já está com 25, outros com 25 já com 35, outros já passaram dos 60, e que participaram há 10 anos da revolta do busão. Qual o recado para essas pessoas? Para confiar e não se deixar paralisar, né, pelas avaliações erradas. Muitos partidos de esquerda tratam de dizer que você tem que confiar nos políticos, confiar no presidente, confiar no Lula, né, confiar no seu representante. A democracia capitalista é uma democracia representativa. Nós não temos que votar na eleição e esperar que os nossos representantes façam por nós. Nós temos que lutar pela democracia direta. O que é a democracia direta? A mobilização cotidiana. É isso que transforma. Ou seja, você não deixar de participar das assembleias, das manifestações, do dia a dia da luta do seu sindicato, da luta do seu centro acadêmico, do seu DCE. Você não ficar esperando o santo presidente, o santo deputado, né, o santo vereador. Não. A democracia que transforma é a democracia das ruas,
É a democracia cotidiana, das mobilizações, da luta, da ação direta, como nós chamamos das massas ou da população. O que transforma não é discurso de político em Brasília, mesmo discurso de esquerda. O que transforma são as manifestações, as revoluções. Foi a Revolução Francesa que mudou o mundo. Foi a Revolução Gloriosa no Reino Unido, na Inglaterra, que mudou o mundo. A revolução, veja a palavra, revolução que mudou o mundo. Foi a Revolução Russa que mudou o século XX. Ou seja, é a luta das massas, dos trabalhadores, que muda o mundo. E não o debate nos parlamentos. Veja, eu sou do PSOL, nós temos uma minoria aguerrida lá em Brasília, que agora os caras estão mandando para a comissão de ética, nossas companheiras deputadas. Nós não vamos ser maioria, não vamos ter ilusão. Nós não vamos ser maioria no Congresso Nacional, nunca. Nós não vamos ser maioria na Assembleia Legislativa, nunca. Nós não vamos ser a maioria na Câmara Municipal de Natal, nunca. Isso é ilusão. Então, no que nós temos que confiar? Não é no processo eleitoral. É importante participar do processo eleitoral? É disputar esse espaço. Mas, antes de tudo, nós temos que confiar na nossa mobilização, na mobilização dos trabalhadores, na mobilização da juventude. É isso que muda o mundo. É isso que transforma o mundo. Então, eu sou muito, Glácia, eu sou muito crente, eu sou muito feliz. Eu vejo que eu gostaria que o mundo tivesse mudado muito mais do que eu esperava. Na minha juventude, eu era encantado, achei que as transformações viriam muito mais rápidas do que eu vi. Na minha vida militante, as transformações vieram num ritmo muito menor do que eu gostaria, ou do que eu esperei. Mas elas vieram. Nós acabamos uma ditadura. Como eu falei para você, hoje, tá certo? As mulheres controlam a educação, hoje as mulheres controlam a saúde. Tem um monte de coisa. Se você pegar o DCE da UFRN, 1980, a direção era só, você vem da UFRN, Glass, a liderança do DCE da UFRN há 40 anos era só garotos brancos. Hoje quem lidera o DCE da UFRN são meninas negras. Olha que coisa. O mundo muda, a gente queira ou não, com retrocesso na revolta do Busão. Nunca, quando você tem uma revolução, quando você tem uma manifestação, tem retrocesso, como eu falei. Nós chamamos isso na Revolução Francesa de termidor. É como se fosse uma onda da praia que vai para frente e recua. Mas em termos sociais, essa onda que vai para frente, quando ela recua, ela nunca recua para o mesmo lugar. Ela sempre deixa um saldo. E esses saldos vão se acumulando, né? Se acumulando e vão transformando. Eu não quero ser ingênuo, né? Porque tem muitos países, às vezes, que tem retrocesso. A eleição do Bolsonaro foi um retrocesso. Mas eu sou uma pessoa, um otimista inveterado. Isso é ótimo, Roberto, porque a esperança é a gente acreditar realmente e estudar, né? Estudando a gente vê que as coisas estão avançando. Porque vivenciando o presente a gente vê muitas dificuldades, mas olhando para o passado a gente viu o quanto a gente precisa agradecer a quem estava lá atrás nas ruas lutando por pessoas como eu, inclusive, para hoje poder estar aqui, né? Nós mulheres com a nossa força, mostrando a nossa força, porque o mundo vai ser mais igualitário quando todos os gêneros puderem estar incluídos. Então, muito obrigada, Roberto Paulino, nosso professor, vereador. Vida longa às suas ideias e que elas se realizem. E detalhe, né? A gente falou aqui de ônibus, mas também os trens, VLTs, transporte público de qualidade, para poder defender a bandeira que a gente vem aí há muito tempo, né, Roberto? Você é o maior nome hoje aqui no Rio Grande do Norte em relação ao meio ambiente, um parlamentar que realmente é coerente com o que fala, com o que faz na defesa do meio ambiente. Vamos que vamos, até o nosso próximo Furando a Bolha. É isso aí, Glácia, muito obrigado. Beijo no coração seu e de todo mundo.